Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tanta quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós vemos a missão da Igreja. A missão da Igreja, que é o corpo místico de Cristo, é de salvar almas para o reino dos céus. É o chamado que Jesus Cristo vai fazer no final do Evangelho. Primeiro exorta: "Não tenhas medo." E depois diz a Pedro: "De hoje em diante tu serás pescador de homens." Esse chamado de pescar homens é o chamado de pescar almas para o reino dos céus. Esse chamado onde nós precisamos cada vez mais entender como que se dá o seguimento de Jesus Cristo, como nós podemos permanecer na Santa Igreja, na Igreja que o próprio Cristo funda. Nesse Evangelho nós vemos várias prefigurações daquilo que Jesus Cristo faria no final do seu apostolado, dos 3 anos nesta terra. Mas aqui nós percebemos também que Jesus, caminhando às margens do lago de Genezaré, ele ali vai avistar 2 barcas, porque ele está falando às pessoas estão ao seu redor comprimindo ele, e ele vê 2 barcas. E ele vai escolher uma, que é a barca de Pedro. A barca de Pedro é o símbolo da Igreja. Esse símbolo da Igreja que manifesta aquilo que é a missão da Igreja, que é o lugar onde se anuncia a boa nova do Evangelho. É o lugar onde se guarda e se proclama a verdade do ensinamento de Deus, que é o próprio Cristo. Por isso que nós precisamos permanecer fiéis à Igreja, porque permanecendo fiéis à Igreja nós estaremos sempre e cada vez mais sendo esses que estão unidos ao próprio Cristo e unidos e confiantes naquilo que Ele mesmo quis e fundou sobre a terra, que é a Igreja. Por isso que Jesus Cristo ali ensina aquela multidão. Da Igreja nós recebemos a doutrina. Da Igreja nós recebemos o ensinamento, a explicação, o perfeito entendimento da Palavra de Deus. Da Igreja nós recebemos os dons de Deus, que são os sacramentos. E na Igreja nós participamos da vida de Cristo, mas também participamos dessa sua missão. Essa missão de salvar almas para o reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo ele também nos chama a uma outra realidade.
vinculada à missão da igreja, à missão de cada um de nós, porque nós somos a igreja. E Jesus ali, ele vai nos chamar a atenção que a missão da igreja não é uma missão para formar grupinhos, mas é para atrair aquilo que são as almas para um único ponto, para o reino dos céus. Esse reino dos céus que começa nessa terra, na figura da igreja. Esse reino dos céus que começa nessa unidade com o próprio Cristo. Nesse reino dos céus que nós precisamos aprender a experimentar dia após dia, porque a grande missão da igreja é justamente isso, ir ao encontro daquelas almas que estão perdidas, para que possamos trazê-las para essa experiência com o próprio Cristo. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer a Pedro para avançar para águas mais profundas e lançar as redes para a pesca. Ali nós vemos que quando Jesus diz para avançar para águas profundas, significa ir ao encontro das pessoas, daquelas almas que estão distantes. Mas avançar também para as águas profundas significa ir longe das nossas seguranças, do nosso comodismo. Ir às águas profundas é vencer o medo e a vergonha de anunciar o Evangelho a toda criatura. É realmente dar início a esse caminho de permitir com que Deus nos use como instrumentos de salvação, instrumentos do anúncio do reino. E nós precisamos tomar essa consciência. Por isso que nós vemos também que Jesus Cristo ele vai pedir para lançar as redes. Veja que Pedro ele vai dizer: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Veja que nós precisamos ter essa atenção à palavra de Deus, ao mandato de Cristo, essa atenção à vontade de Deus, para que nós possamos lançar a rede no lugar certo, para que nós possamos corresponder ao chamado de Cristo para a nossa vida, para que nós possamos realmente colocar em prática a missão do próprio Cristo de salvar almas, para que assim possamos colaborar com essa obra de redenção. Essa é a missão da igreja, a missão de espalhar pelo mundo inteiro a boa nova do Evangelho, a missão de realmente ir ao encontro das almas que estão perdidas, sem sentido para a sua vida, para que possamos trazê-las para a experiência do reino. E no final do Sagrado Evangelho nós vemos ali que Pedro, ele vai, depois de ver aquela pesca milagrosa, ele vai atirar-se aos pés de Jesus e vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Veja que quando nós experimentamos a obra de Deus na nossa vida e permitimos com que ela se realize através também da nossa vida, nessa missão de salvar almas, nós começamos a perceber o nosso pecado, começamos a perceber as nossas limitações. E aí nós permitimos que muito mais o Espírito Santo, a graça divina, se manifeste através da nossa vida. E essa obra se realiza e vai se manifestando de uma forma plena, onde nós vamos entendendo perfeitamente aquilo que é a missão da igreja, aquilo que é a missão de cada um de nós, que é salvar almas para o reino dos céus. Essa é a missão da igreja. Então busquemos estar sempre unidos à Igreja de Cristo, porque Jesus Cristo escolheu uma barca, que é a de Pedro. E quanto mais estivermos unidos a Pedro, mais nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.